Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o efeito de ambiguidade. Olá, estou de volta para continuar falando sobre viéses cognitivos, dessa vez sobre o efeito ambiguidade. Eu venho fazendo uma série de episódios a respeito de viéses cognitivos, mas eu vou, a princípio, dar uma pausa nesses episódios para que a gente trate de outros assuntos e depois retome os viéses cognitivos. São muitos os viéses cognitivos existentes, então para que a gente não se alongue exageradamente nesses episódios e deixe pessoas que têm interesse em outros assuntos dentro das neurociências descoberto, eu vou pausar aqui essa série. Considere esse episódio o fim da primeira parte dos viéses cognitivos. Vou tratar de outros assuntos ligados às neurociências e retorno para falar de vieses cognitivos novamente numa outra oportunidade e falo de mais um grupo de vieses. Então, neste, a gente vai encerrar essa primeira parte da série falando sobre o viés de ambiguidade. O viés de ambiguidade é aquele que faz com que a pessoa cometa alguns erros de avaliação ou deixe de tomar certas decisões pelo fato de ter informações ambíguas. Na verdade, falta até de informação sobre determinada opção que ele tenha. Se ele tem a opção de fazer uma coisa ou fazer outra coisa, ele tende a tomar a decisão daquilo cujas probabilidades ele já conhece, daquilo cujos resultados ele já tem uma ideia. E deixa de tomar a decisão por aquilo que ele simplesmente desconhece. O erro que a gente pode incorrer é justamente pelo fato de desconsiderar algo que ele não conhece a probabilidade, mas que poderia ter uma chance muito maior. E eu só não analisei, só não levei em conta, porque eu pessoalmente desconhecia essas probabilidades ou a possibilidade de dar certo. Então, ao invés de eu buscar detalhamentos, fazer uma análise fria sobre o assunto e daí tomar minha decisão, impulsivamente eu vou tender a me decidir pelo que eu conheço, mesmo que o que eu conheça não tenha as maiores probabilidades perto daquilo que eu estou desconsiderando. Então, esse é um viés que pode nos induzir a bastante erros, né, por motivos óbvios aí, onde eu descarto, as pessoas descartam diversas possibilidades, mesmo sem conhecê-las, mesmo sem analisá-las mais a fundo. Esse é um viés cognitivo que a gente vê em muitas situações. Uma dessas situações que eu cito é a própria decisão sobre mudança de emprego. Então, se você já trabalhou numa área, ou se você já trabalhou num tipo de cargo, num tipo de empresa, e você tem duas opções de emprego, uma em algo que você já trabalhou, que você já conhece, e outra que é nova para você, que é desconhecida, que é um desafio novo, que você não sabe como as coisas vão ser direito, você não sabe direito como os resultados vão ser, e aí fica aquela interrogação, né? Para qual emprego eu vou? Para aquele que eu conheço, que eu sei como funcionam as coisas, que eu domino, ou para aquele desconhecido? Muitas vezes, pessoas deixam oportunidades passar, até oportunidades que às vezes dariam um benefício financeiro maior, em virtude de simplesmente não conhecer e ser uma incógnita o que envolve aquele trabalho. E a pessoa acaba com isso, não enfrentando novos desafios, não se desenvolvendo, não aprendendo novas coisas e deixando de ter, às vezes, uma oportunidade que poderia ser a oportunidade da vida dela. Isso é realmente algo que pode nos limitar, tanto no nosso desenvolvimento profissional, como nesse caso do emprego, como também no nosso desenvolvimento intelectual, onde você deixa oportunidades de aprendizagem passar, né, oportunidades onde você vai conhecer novas coisas ou até de viagens. Então, esse viés ele pode acontecer atrelado a diversos segmentos da nossa vida e o problema desse viés, principalmente, é que ele é limitante, né? Ele nos amarra.
ele nos amarra àquilo que a gente sempre fez, ou que aquilo que a gente sempre conheceu, ou aquilo que nos é familiar, que tem resultados familiares. Ele cria amarras, e essas amarras realmente não são boas para ninguém, em nenhum campo da nossa vida, né? Nem na aprendizagem, nem no trabalho, nem na vida como um todo. Até nos nossos próprios relacionamentos, ao selecionar com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente troca confidências, com quem que a gente tem como um amigo de verdade, ou até num relacionamento mais profundo, a gente vai tender a ir naquele cujas probabilidades a gente conhece mais. Lógico que tem outras questões ligadas a sentimentos e tudo que são levadas em conta, mas são vieses que podem também interferir nisso. O nosso cérebro, como eu vivo dizendo, né, ele trabalha com experiências passadas para tomar decisões futuras. Então, ele se utiliza de um banco de memórias e banco de experiências passadas dele para que ele possa decidir, saber o que fazer mais à frente. Então, se eu tenho algo que ele encontra um respaldo nesse banco de memórias, que ele vê probabilidades de sucesso aí, que não sejam enormes, mas que vê alguma probabilidade de sucesso nesse banco de memórias, nesse banco de experiências que ele tem, ele já vai tender a ir nessa decisão. Principalmente se a minha outra opção ele não achar nesse banco de experiências e não no banco de memórias, ou achar muito pouca coisa. Então ele vai fazer um balanceamento, ele vai comparar o que ele está vendo de uma opção e o que ele está vendo de outra opção nesse banco de memórias. Isso é feito em frações de segundo, muitas vezes. Ele compara, bom, dessa opção eu tenho uma bagagem, eu tenho uma carga de memórias ligadas a ele. E da outra opção eu não tenho quase nada ou nada. Ele não vai querer se preocupar muito em aprender sobre aquilo que ele não tem informação para depois decidir. Ele vai te impulsionar a tomar a decisão por aquilo que ele já conhece. É uma heurística, né? Um atalho que vai evitar esforço, vai evitar gasto de energia em analisar coisas que ele não conhece, coisas novas. E isso realmente pode ser muito bom em algumas situações, pois evita que a gente fique perdendo tempo e energia em análises, porém, em muitas situações ele vai nos trazer essas amarras que é de não encarar o novo, de não encarar as novidades e de não querer arriscar, né? Ele vai buscar a segurança do que ele já conhece. O nosso cérebro ele gosta de segurança, ele gosta de estar seguro do que ele faz, ele gosta de estar certo no que ele faz e ele gosta de conhecer o que ele faz. Esse viés cognitivo ele vem justamente dessa necessidade de conhecer e de ter base, de estar seguro daquilo que ele está fazendo. Como todo viés cognitivo, e que eu sempre falo aqui nos outros episódios, a forma de você tentar combater e de tentar não cair nesse viés cognitivo é justamente, de novo, não tomar decisões impulsivas, não tomar as decisões por aquele impulso inicial que vem à mente. Então é sempre parar, respirar e analisar as situações, mesmo que você esteja sendo empurrado a tomar uma outra decisão não analisada. Então é sentar, é parar e é ver. Espera aí, vamos analisar. Aquilo lá eu não conheço, eu estou com medo ou eu estou com resistência àquilo. Mas deixa eu pesquisar informações sobre isso, deixa eu trocar informações com outras pessoas, deixa eu conversar e para então tomar minha decisão de forma mais consciente e não impulsivamente, pois tudo que eu tomar de decisão não pensada ou impulsiva vai me empurrar a cair nesses vieses e muitas vezes errar, apesar de em outras acertar. Então isso vai me trazer insegurança e risco.
é sempre bom parar e analisar calmamente cada situação. Lógico que em certos momentos a gente precisa tomar uma decisão repentina e rápida, não tem tempo para isso. Aí a gente vai correr o sério risco de entrar nesses vieses mesmo. Mas sempre que possível, pare, pense, respire e analise. E a gente encerra aqui a primeira parte da série de episódios sobre vieses cognitivos. Conforme eu falei, a gente pausa esta série aqui, vamos trocar informações sobre diversos outros assuntos ligados às neurociências e retomamos os vieses cognitivos mais à frente para tratar de mais alguns deles na segunda parte dessa série. Eu aproveito aqui para divulgar projetos pessoais meus, que são um livro chamado Neurociências e Educação, volume 1, Entendendo o Nosso Mecanismo, que apesar de ter educação no nome, na verdade é interessante para todas as pessoas que se interessem sobre as neurociências. Ele tem educação no nome porque ele trata de muitos assuntos ligados à nossa memória, ao nosso aprendizado, a coisas que são muito intensas e utilizadas na educação. Mas ele traz dicas bastante legais e importantes até para o ambiente de trabalho, para outros ambientes e também informações básicas de como funciona a nossa máquina, o nosso cérebro. Esse livro está à venda em formato papel e em formato eletrônico. Ele pode ser encontrado na Amazon ou então pode-se obter mais informações de como obter pelo e-mail livro@adrianofreitas.com. E eu também tenho um projeto chamado AF Logo, que é uma ferramenta educacional gratuita que pode ser utilizada por pais, educadores, alunos e que ajuda muito no desenvolvimento de um raciocínio lógico, de pensar sobre as questões e que pode ser utilizado em várias disciplinas, desde do ensino fundamental até a faculdade e a pós-graduação. Ele é um sistema onde a máquina aprende com o usuário. Então, vários níveis de conhecimento podem ser aplicados, pois ele não traz conhecimentos prontos, né? Ele faz o aluno pensar sobre as questões e faz o aluno desenvolver o seu raciocínio. Por isso que ele pode ser aplicado em várias disciplinas, em vários momentos, com vários graus de dificuldade. Esse é um projeto pessoal que tem utilizado recursos de captações voluntárias, de apoios de pessoas, de empresas e até de uma vaquinha virtual que a gente disponibiliza e renova de tempos em tempos. Então, se você pode colaborar com o projeto ou divulgá-lo para quem possa colaborar, ou mesmo se quiser utilizar e divulgar sobre essa ferramenta para que outros utilizem, basta buscar mais informações no site informações, sem acento, af-logo.online. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, a gente falou sobre o efeito de ambiguidade. E eu estarei de volta aqui semana que vem no próximo episódio. Aguarde!